Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus marca ali a metade da grande tribulação, quando ele sinaliza assim, ó, quando vocês virem um sacrilégio terrível, aí ele vai continuar explicando aqui. Primeira coisa que ele fala é: quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus ele já faz aqui um convite, ele já chega falando assim, olha, Daniel já falou como vai ser isso, tá? Primeiro vocês voltem lá no Daniel e vai entender o que ele quis dizer. Então ele fala, quem lê entenda, Daniel já falou. Nós, graças a Deus, já lemos Daniel, né? O que Daniel falou a respeito do fim, graças a Deus, a gente já tá sabendo o que é esse sacrilégio terrível, que ele acontece na metade da grande tribulação, que é o anticristo que vai fazer e tudo mais. Se você não acompanhou, volta lá no módulo de Daniel. Então ele fala aqui, quando vocês virem isso, versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, olha a mudança aqui. Primeiro ele fala assim, olha, vai acontecer, mas ainda não é o fim, vocês vão sofrer tal, mas isso tudo tem que acontecer. Agora ele fala, quando vocês virem o sacrilégio terrível, aí muda. Aí acabou. Aí fujam para os montes. Não é nem assim, fuja para sua casa, é fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Olha esse senso de urgência. Você não volta nem para dentro de casa. É para você fugir na hora. Entendeu? Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Então, olha, lá em Apocalipse, a gente também já leu isso, tem uma mulher que é a nação de Israel, que num determinado momento, Jesus fala, ela fugiu para o deserto. E ali ela foi guardada por 3 anos e meio. Quem é essa mulher? Nós já lemos, já entendemos que essa mulher é a nação de Israel. Então, aqui é a mesma coisa que Jesus está falando. Ele está falando assim, vocês, nação de Israel, ele não falou isso, mas nós temos essa confirmação lá no Apocalipse, que são eles, é o mesmo povo. Tanto que ele fala, fujam para os montes. Que montes são esses? Qualquer monte? Será que é o monte? Aqui perto da minha casa tem uns montes. Será que é lá o monte, sei lá, o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro? Ele está falando de um lugar geograficamente específico, que é Jerusalém. É a continuação da explicação do que ele começou lá com os mestres da lei. Então ele está falando aqui, quando vocês virem, não desçam para tirar, para pegar nada. Se quem estiver no campo, não volta nem para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Porque dentro desses 3 anos e meio, primeiros, 3 anos e meio, vai dar para ter filho, né? Vai ter filho, vai ter até 2, 3 filhos amamentando, tá grávida. Só que quando vir o sacrilégio terrível, tem que fugir na hora, né? Aqui na minha igreja a gente tem um monte de bebê, esse ano aí nasceu um monte de bebê, e a hora que chega é como se que as mães, os pais fossem armar acampamento. Você bota o bebê conforto, você pega a bolsa, põe do lado, né? Aí você tem que deixar uma madeira pronta de alguns, já tem que ter um jeito de trocar. Na hora de ir embora a mesma coisa, parece que tem que levantar acampamento. Você pega as coisas, vai guardando, vai pegando, pega um bebê, pega outro bebê, põe no carro e tal. Então você vir e voltar pra igreja, um lugar tipo tranquilo, que a gente já tá acostumado, já é difícil. Vai no médico com bebê, já foi no médico, já foi no mercado com um bebê que você tá amamentando, criança pequena, grávida? Gente, grávida não aguenta nem ficar de pé direito, dependendo da grávida. Então Jesus está falando aqui, olha, vai ser difícil, já tentou fugir com uma grávida, fugir para os montes, e ele fala assim, fujam, não é assim, vocês vão tentar fugir, ele está orientando, ele está falando,
quando vocês virem um sacrilégio terrível, fujam. Ai, das grávidas, das que estiverem amamentando, orem. Olha só, ele até fala assim, ora, peça a Deus para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Então aqui sim começa a segunda fase da grande tribulação, ele fala, não, aqui vai ser como nunca houve. Então não é, tá tendo terremoto, tá tendo guerra, não, aqui o negócio piora muito. Versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Hoje, a gente também já ouve falar isso, né? O mundo tá passando mais rápido, o tempo tá passando mais rápido. Esses dias eu vi um cientista tentando explicar por que o dia que antes tinha 24 horas, agora tem menos de 24 horas. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não entendo muito de astronomia. Assim, o que eu sei porque eu aprendi na escola e decorei, mas eu não entendo muito, sabe? Quando eu descobri que o ano bissexto era porque um ano tem 365 dias e 4 horas, e aí essas 4 horas que sobram, cada 6 anos vira um dia a mais que entra em fevereiro. Eu até hoje, assim, se alguém me perguntar, eu vou responder isso, mas eu não sei como que não dá diferença na virada do ano, que devia estar virando 4 horas a mais. Como que depois isso vira um dia a mais no ano? Isso, eu não entendo isso, né? Eu olho para o céu lá e a informação que eu tenho é que eu vejo, a que a NASA fala. Eu não sei como que poderia ser abreviado o dia. Mas o criador do dia, do tempo e de tudo, ele pode fazer isso, né? Talvez ele pega lá o globo e dá uma aceleradinha assim, vai, gira mais aí, gira mais rápido um pouquinho. E isso é uma coisa muito esquisita, né? Pra gente imaginar, pra gente entender. Quando me falaram também que tem outros planetas que um ano dura não sei quantos anos do planeta Terra, porque até terminar de girar ao redor do Sol demora muito mais. Então, um ano de Saturno é diferente de um ano de não sei o quê. Então, o tempo, gente, o tempo foi criado por Deus para a nossa era aqui. Na eternidade não vai existir tempo. Então, o Senhor, ele fala, eu vou abreviar os dias, porque se eu não abreviar os dias, o pessoal não sobrevive. Por amor aos eleitos, ele vai abreviar os dias. E isso já tem sido falado e estudado, né, por cientistas que dizem, e existem as pessoas, eu não sei se é porque agora a gente tem muita coisa que fazer, mas tem as pessoas que falam assim, antigamente um ano demorava para passar, agora um ano passa muito rápido e tal. Então eu não sei se isso já começou, se é impressão nossa. Eu sei que o Senhor está dizendo que naqueles dias os dias serão abreviados por causa dos eleitos. E aí, versículo 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Nós já sabemos quem é o Cristo. Quem é o Cristo? Cristo é Jesus. Nós já sabemos como ele virá. Ele virá dos céus. Quem é que não sabe? Quem é na terra que espera o Cristo e ainda não conhece ele, não sabe quem ele é? Senão os judeus. Então, quando Jesus fala assim, olha, vejam, ali está o Cristo, não acreditem, ele está falando isso para os judeus, porque a igreja já conhece o Cristo, a igreja já sabe que Yeshua HaMashiach é o Cristo, é o Messias, mas os judeus não. Então, ele vai falar, olha, eles vão enganar vocês. Quem é que vai querer enganar? O próprio anticristo. Entendeu? Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos.
Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, se caso você fique, se acontecer de você ficar e você ver o sacrilégio terrível e começar a ouvir falar, Jesus voltou, Jesus está ali, não acreditem. Não acreditem. Ele fala, veja que eu avisei antecipadamente. Versículo 26. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse também é um texto que o pessoal fala sobre a velocidade. Eu acho que o pessoal sempre se refere à velocidade da vinda do Senhor. Eu creio que o arrebatamento será num momento, né? Que a gente não sabe o quanto dura um momento, é um abrir e fechar de olhos. É um momento, não sei se é um segundo, meio segundo, 3 segundos, é um momento. Agora, aqui, quando ele fala como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, eu creio que ele está se referindo não à velocidade de um relâmpago que é rápido, mas à visão clara de um relâmpago. Se você está dentro de casa, tem alguma janela, tá à noite na sua casa, chovendo, está lá na sua casa, a janela tá, a cortina tá lá. De repente, você vê um clarão assim, ó, né? Uma luz assim, ó, você fala, meu Deus, alguém bateu um flash? Não, foi um relâmpago. Então, todo mundo vê. Teve um relâmpago, todo mundo vê. Se você estiver num lugar, o relâmpago for lá no outro lado do mar, longe, você tá lá na praia, você vê a luz lá, de longe. Então eu creio que aqui Jesus ele tá falando assim, como um relâmpago sai do Oriente e ele mostra lá no Ocidente, lá longe, em outro lugar, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser visível, todo olho verá. Não vai ser uma coisa tipo, ele tá ali dentro da casa, ele tá ali no deserto, vai lá visitar ele. Isso aí é para enganar vocês. Não sejam enganados, porque a vinda do Filho do Homem vai ser visível, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Entendeu? Versículo 28. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. E aqui, para mim, eu creio que ele está se referindo à grande guerra que vai ter nesse final, né? Quando ele voltar, vai matar muita gente. Lá a gente vai lendo isso no Apocalipse. E ali onde vai ter cadáver, vai ter abutre comendo. Ele já está se referindo a esse fim, a essa guerra que vai ter e muita gente vai morrer. Ele fala assim, venham corvos e aves do céu, venham comer a carne dos reis. Isso a gente vai ler lá em Apocalipse. Então ele está falando já sobre isso. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, que vai ter tudo isso aí, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, esse versículo aqui dos poderes celestes e tudo mais, há outros profetas do Antigo Testamento que falaram sobre isso. Essa coisa dos poderes celestes sendo abalados, gente, isso aqui é muito falado na Bíblia, né? É muito falado. O que acontece, gente? Jesus, quando ele fala sobre Satanás, ele fala assim, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, ele também tem um versículo que fala assim, como caíste do céu, ó estrela, também se referindo a Satanás. Por que eu tô falando isso? Porque lá em Efésios a gente vai entender que nós temos esse céu aqui que a gente vê, né? Olha para cima, vê aqui, céu, uma nuvem azul, tal. Acima desse céu, né, que a ciência diz que conhece, tal, eu creio que não conhece tanto quanto eles acham que conhece, porque cada dia descobre uma coisa
né? Cada dia descobre mais coisa, não chega realmente no fim, onde tem que chegar, a gente está muito longe. Mas nesse céu que é desconhecido, esse céu preto que está acima da estratosfera da Terra, ali é o segundo céu. A Bíblia fala assim que Deus está lá no terceiro céu e ele caiu de lá para cá, né? Satanás, quando pecou, caiu lá do terceiro céu para o segundo, ele está aqui e ele age nessa região celestial. Então é nessa região que ficam as potestades, os principados, né? Nós já lemos lá em Daniel também, quando é explicado para ele, olha, eu ia vir, mas aí eu fui resistido, tive que lutar. É onde os anjos batalham, é onde os demônios batalham, eles ficam ali esperando uma brecha, entendeu? Então, ali, nessa região celestial, tanto que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Então, quando Jesus vier, ele vai destruir tudo, todas essas coisas aí. Ele tá falando assim, ó, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Primeiro, gente, que quando Jesus vier, vai mudar tudo. Tudo, a natureza, a criação, tudo vai voltar a ser como no início, perfeito. Então vai mudar, sabe? Vai mudar assim, vai alinhar as coisas. Eu não sei como vai ser, porque eu não consigo explicar, porque eu não consigo explicar. Mas vai acontecer, entendeu? Ah, mas como? Não sei. Eu sei que vai ter isso aqui, ó. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Senhor vai mudar, né? Mais pra frente, quando a gente for ler Apocalipse e ver que a Babilônia cai e tal, a gente acho que vai conseguir entender melhor essa parte aqui, onde Jesus diz que vai cair os poderes celestes. Então eu não creio que é tipo a lua vai cair lá do céu e vai cair aqui na terra. Entendeu? Eu creio que ele está falando aqui dessas estrelas que cairão e desses poderes celestes que serão abalados nas regiões celestiais. Vão ser caídos, tirados, derrubados das suas posições de autoridade, tá? Aí no versículo 30 diz, então, depois que acontecer tudo isso aqui, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E essa cena aqui, gente, me explica. Me explica. Todas as nações da terra se lamentarão. Porque eu creio que muitos aqui, talvez a maioria das pessoas, não sei quanto por cento, vai estar lá com a marca da besta, seguindo o anticristo. Aí vai ver o anticristo sendo morto, vai ver Satanás sendo preso, isso nós vamos aprender lá no Apocalipse, e vai olhar e falar, meu Deus, era verdade. Era verdade, olha só, Jesus, voltou, meu Deus do céu. Toda a vida eu ouvi falar isso, que Jesus ia voltar, agora tá aqui, ó, voltou. Com poder e grande glória. Gente, os poderes celestes serão abalados, o sol vai escurecer. A glória do Senhor, gente, brilha muito mais do que um sol. As pessoas vão se lamentar. Se lamentar. Tipo, se entristecer. Porque vão falar, é verdade isso, meu Deus, por que eu não acreditei antes? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, gente, vai acontecer uma reunião. Uma reunião. Depois, no capítulo 25, a gente vai ver melhor sobre isso. E o Senhor vai falar, vem, anjos, vai buscar todo mundo, os eleitos todos, e tragam eles aqui.
Há pessoas que dizem que aqui acontece o arrebatamento, porque os anjos com trombeta reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma extremidade à outra dos céus. Só que por vários motivos nós não cremos nisso, porque a cena em si, ela não bate com a descrição do que vai ser o arrebatamento, porque o arrebatamento é o encontro nos ares. Primeira ressurreição de todos os mortos e o encontro nos ares, né? Jesus não chega lá na terra, ele desce até o ar, puxa as pessoas e encontra nos ares. Aqui ele já tá na terra e manda reunir todo mundo. Quando ele chega e desce do céu, todo mundo vê, e ali ele já chega para reinar, entendeu? Então não é a mesma cena. Versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui na minha rua, em frente à minha casa, tem uma árvore bem linda. Não sei o nome, não tem fruta. Ela é uma árvore com folhas bem bonitas. Chega no inverno, gente, ela fica sem nada. As folhas caem todas. Não cai, fica só os galinhos. Vai chegando a primavera, vai nascendo de novo. Eu gosto de ver, eu tiro até foto. Porque eu não acredito, quando eu vejo ela no inverno, eu falo, eu não acredito que essa árvore vai se encher de novo. Ela fica bem cheiona, assim, de folha, sabe? Então, quando ela vai se enchendo, Jesus está falando, aprendam isso. Quando você vê uma árvore, né, se enchendo ali e tal, é porque tá chegando. Você já sabe que tá chegando uma outra estação. A figueira aqui, não só a figueira, como a oliveira, sempre Jesus, a palavra, na verdade, usa figueira para se referir à nação de Israel. Mas independente, tem gente que fala, não, nada a ver, nação de Israel é uma coisa, figueira. Independente disso, nós vemos aqui que para ter o sacrilégio terrível, no lugar santo, tem que ter o quê? Tem que ter anticristo, tem que ter lugar santo. E hoje não tem. Ainda. Mas terá. Entendeu? Terá. Se fosse falado isso aqui há 100 anos atrás, sabe o que seria falado? Vai demorar muito, porque nem Israel existe. Era tudo outro país lá, era tudo outra região. Nem tem Israel. Quanto mais templo, quanto mais sacrilégio terrível no templo, não tem nada. Mas há 75 anos algo novo aconteceu. Israel voltou a ser nação. Lá. E um pouco depois, né, acho que foi em 69, em 48 voltou a ser nação. Em 69, Jerusalém, que fazia parte da Jordânia, estava sobre os cuidados de outro país, também passou a ficar oficialmente sendo, né, de Israel. Então, aconteceu isso, gente, com Israel há 75 anos. Isso é muito recente, né? Visto que essa palavra aqui foi falada há 2000 anos, 75 anos não é nada, não é verdade? Então, há 75 anos nós devemos ficar espertos, porque alguma coisa aconteceu ali em Israel. E aí, o que nos deixa mais assim, né, com a pulga atrás da orelha, vocês entendem isso quando eu falo com a pulga atrás da orelha? Nem eu sei direito. Mas assim, o que nos deixa ficar mais alerta é que Jesus fala assim, não vai passar essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então eu creio, gente, que assim, é agora. Entendeu? É agora. Tá acontecendo já. Já começou e isso vai se intensificar. Tá bom? Olha, nós lemos então aqui essas orientações de Jesus. Nós vamos no próximo vídeo falar sobre uma cena também muito interessante que está no capítulo 25 de Mateus, que é o julgamento das nações. Como será que vai acontecer isso? Nós vamos estudar isso no próximo vídeo.